pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e sou uma das apresentadoras do IrrigateCast. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Beatriz e sou também uma das apresentadoras do podcast. O IrrigateCast é o podcast de quem faz chover. Nós trouxemos aqui assuntos relacionados ao agro para quem quer escutar e aprender com a gente. O episódio de hoje vai falar então sobre as vacas leiteiras e principalmente sobre o seu alimento, que é a pastagem. E só quem é produtor hoje em dia, seja de corte ou de rebanho leiteiro, sabe muito bem das dificuldades que existem quando se trata da pastagem, principalmente quando ocorrem as secas ou quando as estiagens estão programadas. O manejo das pastagens com a irrigação é o assunto de hoje. E nós trouxemos um convidado que trabalha com isso no seu dia a dia, o Guilherme. Ele é zootecnista e presta consultoria na parte técnica e gerencial das propriedades de produtores de leite. A gente agradece, Guilherme, por ter aceitado o nosso convite e participar conosco desse episódio. Seja bem-vindo, a gente gostaria que você, então, se apresentasse para se conhecermos melhor. Ok, gurias, obrigado pelo convite. Bom, eu sou Guilherme Henrique Schaeffer, eu sou zootecnista, mestre em produção de ruminantes, né? Então atuo hoje na região aqui de Teutônia, Vale do Taquari, com assistência técnica para produtores rurais, produtores de leite. Sou professor também no Colégio Teutônia, né? Dou aula para o pessoal do programa do Jovem Aprendiz, né? Então a gente consegue conciliar um pouco da prática que a gente tem no dia a dia com as propriedades rurais e levar para dentro da sala de aula também para fazer essa troca com os alunos, também para enriquecer a aula e também as atividades que a gente desenvolve com eles. Inclusive foi meu professor. Minha primeira experiência como professor, a Luana estava participando já em 2019, quando iniciei. Isso aí. E então, o que te levou a entrar nesse ramo então do agro, nessa parte do gerenciamento das propriedades? Então, trabalhar com produção animal na área das ciências agrárias, né, a qual a zootecnia está envolvida, foi um gosto desde pequeno, né? Desde quando a gente era novo, sempre gostei de estar envolvido com animais, trabalhar, né? Tinha os meus tios na época que eu era pequeno, né? As férias do colégio, ia lá, passava com eles no interior, a gente lidava com vaca de leite, criação de outras criações, então sempre gostei de estar envolvido com a lida, né, dos animais. E, né, isso também me ajudou muito na hora de fazer as minhas escolhas profissionais, né? Então, em 2011 eu ingressei no Colégio Teutônia, né, fiz o curso técnico, dei uma base muito boa, né, o técnico em agropecuária. Em 2012 eu iniciei minha graduação em zootecnia, né, concluí em 2017 e em 2017 mesmo já iniciei meu mestrado. Então tudo foi seguindo uma parte e eu me direcionei justamente para trabalhar com vacas de leite, né, a qual eu tenho uma afinidade um pouco melhor, né, de trabalhar com essa espécie animal. E ao longo, né, da vida profissional, sempre também desempenhei atividades de extensão, né, também na faculdade, no próprio mestrado. O que seria extensão na parte da acadêmica, né? É levar informação para o produtor, trazer informação, porque a extensão ela só acontece quando tu leva alguma coisa e traz também. Então, tu fazer essa troca de experiência, levar conhecimento para o produtor, pegar o conhecimento que ele tem também e tentar, né, disso da melhor forma possível, trazer informações, né, que gerem produção, que consigam melhorar o sistema produtivo do produtor em si ou da propriedade como um todo, né? Então, sempre tive essa afinidade, sempre gostei. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar com assessoria, né, não pensei duas vezes já, né, que é justamente uma área que eu gosto. Então, início de 2020 eu comecei a atuar então com consultoria, né, na parte de produção leiteira aqui na região. E hoje estou gratificado, né, da gente poder executar esse trabalho, realizar essa troca com os produtores, né, que eu sempre digo, é sempre uma troca, né, ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada. A gente vai trocando informação e essa é aquela relação do ganha-ganha, né? Ele, o produtor, a gente, estão tudo sempre convergindo para tentar melhorar o sistema produtivo deles, né? Então, aquela relação sempre de ganha-ganha com o produtor, né? Certo. Então, tu tá desde 2011 nesse ramo? Isso, eu ingressei, né, com o curso técnico em agropecuária desde 2011, eu estou envolvido diretamente com a atividade, né? Então, foi uma sequência que eu segui, né? O curso técnico, graduação, depois fui para pós-graduação, mestrado, né? Então sigo nessa área e atuando mais
mais especificamente quando eu comecei a iniciar o mestrado mesmo. Aí eu inseri, né, de fato, na produção de leite mesmo, focado em trabalhar com vaca de leite, né? Então, especificamente, produção leiteira desde 2017. Sim, perfeito. Bom, claro que cada propriedade deve ser analisada, né? Mas tu acredita que a irrigação de pastagens vale a pena? Sim, como você comentou, né? Cada propriedade ela tem um sistema, né? Apesar de todas produzirem leite, mas todas têm o seu sistema de produzir leite, a sua forma de produzir, né? Afinal, elas têm, né, são pessoas que estão por trás do negócio, cada uma tem o seu interesse e seus objetivos. Mas acredito que sim, experiências que eu tive também ao longo da graduação e do mestrado, né, mostram que a irrigação, o uso da irrigação, ela sim, ela traz retorno para o produtor, aumento de produtividade, né, e melhorando os índices produtivos da propriedade como um todo. Óbvio que não é só a irrigação sozinha que vai fazer o milagre, né? É um conjunto de fatores, né, são várias coisas que precisam estar convergindo para que se alcance o resultado, né? Mas a irrigação, sim, ela é uma ferramenta bem interessante que pode ser utilizada nas propriedades rurais. Vale a pena utilizar o sistema de irrigação de pastagem? Eu digo que sim, vale a pena, porque tem vários trabalhos, né, trabalhos científicos que mostram que o sistema, né, a utilização da irrigação nas pastagens, ela, sim, ela traz um retorno para o produtor, né, aumento de produtividade, né, consegue produzir mais numa mesma área. Claro que nesses trabalhos também fica bem claro que o custo de produção aumenta. Óbvio que tu tem aqui a aquisição de um equipamento de irrigação, mas esse custo ele se paga no primeiro ano. Todos os trabalhos que eu acompanhei sobre questão de utilização de pastagem, eles se paga. É um investimento que se paga. Então, pelo aumento da produtividade, seja produzir mais litros de leite na mesma área, ou seja produzir mais quilos de carne na mesma área, né? Porque a parte de irrigação de pastagem ela é bem ampla, então focada às vezes em bovino de corte ou bovino de leite, mas todos eles observaram lucratividade, né, retorno do investimento, né, na utilização da irrigação de pastagem. Óbvio que se a gente for pensar na irrigação de pastagem, por exemplo, vou usar o exemplo de uma escada. A gente tem o nosso objetivo no topo da escada, a gente vai subindo degrau por degrau até alcançar o nosso objetivo, né? Então a gente desenhou um objetivo lá no produtor, né? Ah, vou aumentar a minha produção de leite. Ah, então como a gente vai fazer isso? A irrigação, eu colocaria ela como um dos últimos degraus dessa escada. Por quê? Porque a gente tem que começar com uma base bem feita. Ah, eu quero trabalhar com pastagem. A gente tem que pensar, a pastagem, ela é uma lavoura. E ela tem que ser tratada como tal. Então, qual é que seria o básico, o início? Fazer uma análise de solo. Esse é o básico de qualquer sistema de produção agrícola, né? Fazer uma análise de solo, determinar o que aquele solo precisa, né? Em cima do tipo de solo, aí sim tu vai escolher a forrageira mais adequada, o tipo de pastagem mais adequado, né? Porque não existe pastagem milagrosa, né? Não tem a forrageira salvadora, a planta milagrosa que vai salvar. Tem aquela que vai melhor se adaptar dentro do sistema e o produtor vai conseguir tirar os melhores resultados em cima dela. Então, partindo de uma análise de solo, fazer as correções necessárias, escolher a cultivar, né, que vai colocar, seja ela perene, né, um tifto, um gigs, ou seja uma anual, seja anual de verão, um anual de inverno, escolher a semente, a cultivar correta, observar os intervalos, as janelas de plantio, né, questão de adubação também, né, todo o processo que envolve a base da produção dessa pastagem. Então a gente fez tudo isso, seguiu todo o protocolo certinho. Aí ela chega num determinado X de produção. Como a gente passou agora por um período de estiagem, né, então nossa limitação foi água, fornecer água para essa planta completar o ciclo. Tanto que o pessoal, tem produtores que eu acompanho, semearam pastagem de verão, né, o capim-sudão, milheto. Só que a pastagem não nasceu, porque faltou água. Não tinha umidade no solo para a semente poder dar o start e germinar. Então, aí sim entraria o uso da irrigação, porque ela supriria essa janela de déficit hídrico. O produtor, se ele tem um sistema de irrigação, eu semeei a pastagem, não choveu, não veio a chuva que era para vir, beleza, então eu vou entrar com a irrigação para fazer com que essa pastagem venha. Aí a pastagem vem, se desenvolveu, comecei o ciclo de pastejo.
Entrei, aí cuidar a altura de entrada, a altura de saída, o resíduo que precisa ficar nessa pastagem, também não deixar rapar, porque quanto mais rapado, mais demora para a planta vir, e menos qualidade esses animais vão consumir. Então, quanto mais ponta de folha o animal consumir, ali está o fino, ali está o filé da pastagem, a parte rica em nutriente. Então, se, por exemplo, iniciei o pastejo, né, determinei a altura de entrada e saída, como é que eu vou fazer para acelerar esse processo aí? Vou entrar com, não tem chuva prevista, mas eu tenho irrigação. Então, vou lá e entro com a irrigação no sistema. Aí pode ser um sistema que, ou um sistema seja por aspersão, por um canhão hidráulico, ou um sistema de malha, né? Então, isso tem que ver o que mais vai se adequar à realidade do produtor. Porque a irrigação mesmo ela é para complementar a chuva, né? Não é necessário todo dia estar lá irrigando se já choveu, né? Então é uma complementação da chuva. Uma complementação, até na faculdade, eu lembrei na frase do meu professor de forragicultura. Como eu comentei no início ali, a irrigação ela é uma ferramenta. Né? E aí nosso professor de forragicultura, o professor Acélio, sempre comentou, é uma ferramenta. Não quer dizer que eu tenha um martelo que eu preciso sair batendo em tudo, só porque eu tenho um martelo. Né? Então, só porque eu tenho o sistema de irrigação, não quer dizer que eu tenho que sair molhando tudo toda hora. Mas eu vou utilizar a irrigação quando eu for precisar. Quando eu precisar pendurar ou pregar alguma coisa, eu vou lá, pego meu martelo e prego, fixo aquele negócio na parede. Então, a irrigação, ela casa muito bem nessa parte. Teve um período longo de estiagem, eu vou entrar com a irrigação para diminuir a minha janela. Oferecer aquela quantidade de água, de milímetros de água que a planta precisa para fechar o seu ciclo. Aí a gente já consegue espichar um pouco a conversa, não só para pastagem, mas para a lavoura de milho. Não é uma área, às vezes, muito grande, o milho também é muito limitante de água. A gente teve muitas perdas na produção de silagem, não desenvolvimento adequado da planta, porque faltou água nos períodos chave de desenvolvimento, principalmente na parte do enchimento de grão, onde a planta precisa de um aporte de água muito grande, porque enchimento de grão vai determinar o quê? Qualidade da espiga, qualidade da silagem, quantidade de amido, então tudo isso vai influenciando na frente. Então, se tu tem uma ferramenta que tu consegue utilizar de forma estratégica, eu acredito que sim, a irrigação ela vem a somar dentro do sistema produtivo. Né? Então, ela seria um coringa, pode usar tanto na lavoura como na pastagem também. E óbvio também, né, pensando em sistema de irrigação, quando a gente vai pensando naquela analogia da escada que eu fiz no início, se eu planejo fazer irrigação, eu preciso ter também guardar água. Isso é uma coisa muito importante também, que quem vai trabalhar com produção ou vai trabalhar com irrigação precisa ter, claro, antes de comprar o equipamento, eu preciso ter água. Porque se eu tiver um carro e não tiver gasolina para ele andar, não adianta eu ter o melhor carro do mundo. Se eu não tiver combustível para botar, eu não vou tirar ele dentro da garagem. Né? Então a gente precisa também ter essa questão de como eu vou armazenar água. Açude, ou eu vou captar água de um arroio, do rio, né, ver essa parte legal, da onde que eu vou tirar a água. É um ponto que tem que ser observado antes de pensar em colocar um sistema de irrigação. Que também já começa com um planejamento, né, para isso. Planejamento, tudo isso parte do início, né, como eu comentei, a gente faz um diagnóstico na propriedade, né, um sistema a pasto, por exemplo, a gente quer aumentar verticalizar a produção, aumentar a produção sem aumentar o uso, sem aumentar a área, sem o produtor precisar comprar mais área de terra ou arrendar de um vizinho. Então a gente tem que planejar isso daí também. Né? Verticalizar a produção, aumentar o volume produzido na mesma área. Isso também, se tratando da Irrigate, né? Hoje a gente então tem os equipamentos que são até 12 hectares, mas também pode chegar até 20 hectares de terra, né? E tem bastante produtor, então, de gado de corte, de vaca leiteira, que hoje trabalha com um sistema Irrigate. E também com o Eco Irrigate, que é o nosso distribuidor de esterco, né? Que no caso ele trabalha com a fertirrigação. E então ele tem o mesmo mecanismo do Irrigate, né? Funciona como um carretel de irrigação, só que distribuindo o esterco, que acaba sendo uma boa funcionalidade, né? Para quem tem as esterqueiras e tudo mais, né? E não vai precisar, né, usar um trator, porque
O trator pode causar compactação do solo e tudo mais, também questão de mão de obra, né? Então acaba sendo um equipamento muito viável de se utilizar hoje para quem produz leite e também o gado de corte. Sim. Aí, que nem a questão do equipamento que tu comentou ali, né? Hoje nossas propriedades são minifúndios, são propriedades pequenas, né? Então, eles de 5, 6, as maiores são de 20 hectares. 20, 25 hectares são as maiores propriedades aqui na nossa região, na nossa realidade do Vale do Taquari. Então, o equipamento ele acaba, né, abrangindo várias realidades que a gente tem. E como tu tocou no ponto ali da questão da fertirrigação, eu também acho que é uma alternativa bem interessante também a questão do uso da fertirrigação, ainda mais com o trabalho em produção leiteira. Tu vai ter aquele esterco, né? Porque tu tem um galpão onde tu vai fornecer o alimento para os animais. Naquele galpão tu vai ter uma esterqueira. Tu vai ter um acúmulo de esterco, porque normalmente o animal, quando ele está comendo, é onde ele vai urinar, ele vai estercar mais. E o esterco da vaca, né, em si, ela tende a ser um pouco mais líquido. O esterco suíno já é um pouquinho mais sólido, um pouquinho mais seco. Mas para fazer uma fertirrigação, o esterco bovino é excelente. Tem uma quantidade de água muito mais alta comparado ao de suínos. Então, tu consegue fazer um uso, né, da fertirrigação, entrar com uma adubação e água ao mesmo tempo, Sim. sem precisar entrar com maquinário dentro da lavoura. Né? Também facilita um pouco, porque se tu tem pastagem, tu tem piquete. Tem tudo dividido com piquete, ou com cerca elétrica, ou com um arame, né? A maioria do pessoal trabalha com cerca elétrica para questão de manejo. Então, se eu for querer espalhar um esterco no sistema tradicional, que é pegar o trator, engatar o tanque e ir lá na lavoura espalhar, dependendo da minha área, eu vou ter que desmanchar os piquetes para conseguir passar com o trator lá dentro. Né? Depois tem que montar os piquetes de novo. Tu tem a fertirrigação, tu já diminui mão de obra, tu otimiza o uso da instalação, pode até usar o trator para tocar a bomba, né, a bomba do sistema de irrigação, mas o trator vai estar estacionado ali, então diminui a mão de obra. Então tudo que vem para facilitar e otimizar o sistema, né, da propriedade, principalmente, né, as propriedades leiteiras, e que na nossa região também carência de mão de obra. Então, tudo que tu conseguir fazer mais com menos recurso de mão de obra, torna o sistema mais eficiente. A fertilização também é uma ferramenta bem interessante para ser utilizada. E outra coisa também de se analisar é a área livre que precisa ter, né? Porque, bom, se tu vai tão trabalhando com a pastagem, né? Os animais vão estar lá, né? Então, tu vai precisar ter uma área livre, né? Principalmente, então, para aqueles sistemas que são fixos, acaba não sendo muito viável, porque vai demandar uma manutenção maior, vai ter que, né, fazer toda a retirada, problema com a tubulação, o pisoteamento dos animais, né, na tubulação e tudo mais. Isso que é uma das vantagens, então, do sistema irrigate, porque a tubulação ela não é fixa, né? Tu pode montar, tu monta ela ali em uns minutinhos e tu pode retirar a hora que tu quiser, né? Então, essa é uma das praticidades do sistema mesmo. Eu achei bem interessante, até quando tu compartilhou comigo ali as informações da empresa, eu fui dar uma olhada nos vídeos no canal do YouTube. Aí tem um vídeo de um produtor ali que leva em torno de 6 minutos ou 8 minutos para montar o sistema. Entre instalar os canos, espichar a mangueira do equipamento, ir lá no açude, engatar a bomba. Né? Todo esse processo levou 8 minutos. Então, e foi ele mesmo que fez, né? Não precisou de uma terceirização. Uma pessoa fez, em 8 minutos já estava instalado o equipamento ali. Achei bem prático, bem interessante o sistema de irrigação. Hein? Isso aí, por isso que também cada propriedade precisa ser analisada, né, conforme a necessidade. Recentemente, então, aqui na região sul, principalmente, a gente passou por um período de estiagem, de uma seca bem forte. Isso é um problema que acontece em todo o Brasil, em todas as regiões brasileiras, né? Mas, assim, na tua área, isso afetou muito, né? Não só os produtores de grãos, a pecuária também. E para quem possui pastagem, para gado leiteiro, afetou muito, né? E como foi, então, que vocês agiram? Quais foram as formas de driblar esse problema? Bom, a questão da estiagem ela já vem assolando, né, a nossa produção rural aqui no estado já há alguns anos, né, não é nesse ano só, cada vez ela vai agravando um pouco mais. As estratégias que a gente tem utilizado definir, às vezes, categorias animais específicas para utilizar o pastejo,
fazer, de repente, o uso racional, né, de alguns alimentos, seja o alimento conservado, a silagem, o pré-secado, ou o próprio uso do feno, e tentar sempre equalizar, né, a questão de consumo, fazer uma coisa que eu comento muito com os produtores e que poucos fazem, é fazer controle leiteiro, ou seja, medir a produção individual do rebanho, porque em cima da produção individual, tu consegue às vezes, determinar o que ela demanda de alimento para ela. Né? Porque às vezes o que acontece muito, coisas que eu percebi, produtores, às vezes que a gente apertou com comida, né, que começou a faltar alimento, é que às vezes tem determinados animais dentro do rebanho que estão consumindo mais do que produzem. Então, eles não precisam estar consumindo aquela quantidade toda de alimento, visto que eles não têm uma produção de acordo. Né? Então, tentar equalizar isso daí, mostrar para o produtor, ó, essa vaca, ela não está dando a quantidade de leite que ela está merecendo comer. Né? Por exemplo, ela está comendo a mais do que ela está produzindo. Então, tentar equalizar isso daí, porque tu acaba gerando uma economia dentro da propriedade. Né? Economia seja de pasto, seja de silagem, pré-secado ou feno, enfim, o que o produtor esteja utilizando. E, consequentemente, também reduzir custo, né? Porque, infelizmente, a questão da estiagem, né, acabou elevando muito os custos de produção, principalmente a parte de grãos. Né? Então, a produção leiteira precisa, sim, do uso do concentrado, né? Seja o produtor fazer a ração em casa ou comprar pronto. Né? Então, isso também, fazendo esse controle, a gente consegue, né, minimizar e otimizar o uso dos recursos por parte do produtor, né? Dos insumos que ele utiliza para a produção. Né? Certo. E como tu comentou ali, para fazer a análise de cada animal, como é que é feito isso? Tem que observar cada animal, ver como é que é mais ou menos feito esse processo. O controle leiteiro, hoje em dia, né, tem equipamentos de ordenha que já vem com um medidor individual. Né? Então, por exemplo, quando tu está ordenhando a vaca, ela já tem no próprio sistema de ordenha, já tem um medidor que mostra a litragem daquele animal no momento da ordenha. Tem outros equipamentos que tu consegue acoplar no sistema de ordenha e também medir por volume. Né? E alguns produtores, às vezes, que não têm essa tecnologia, não tem um sistema de ordenha tão tecnificado, mais simples, a gente utiliza pesagem. Né? Pega um tarro, né, coloca o leite da vaca ali dentro, né, dentro do tarro, pesa o tarro, né, faz a tara, desconta, né, e por ali tu vai estimando a produção dela. E faz isso nos dois períodos, são a ordenha completa, né, então a ordenha da manhã e a ordenha da tarde. Tu faz o somatório da ordenha do dia e tu tem, ó, esse animal X produziu X litros por dia. Né, e esse acompanhamento, o ideal é que seja feito a cada 15 dias. Mas, às vezes, por questões de logística, a gente preconiza que o produtor, pelo menos, faça isso a cada 30 dias, intervalos de 30 dias, né, que ele consegue equalizar essa questão de produção. Outra questão também, animais, por exemplo, vacas de leite que estão produzindo pouco, que já estão com um estágio de lactação mais avançado, já estão com o DEL muito alto. Se esses animais já estão produzindo pouco, estão com um estágio de lactação avançado, também é orientado o produtor a fazer a secagem desse animal, né? Interromper a lactação dela, para que também, interrompendo a lactação, ela também diminui a exigência nutricional dela. Ela não está mais produzindo leite, consequentemente, tu consegue ter uma dieta um pouco diferenciada desse animal e também otimizar o uso dos insumos que tem na propriedade, né? Porque ao longo dessas estiagens seguidas, aí o pessoal acabou tendo bastante perda na produção de milho, né? E milho que acaba né, consequentemente acaba sendo produzido silagem, né? Então tem uma baixa produtividade, é estimado uma produção, mas acaba produzindo aquilo menos. Então isso tudo também o produtor tem que pensar lá na frente, ó, eu estimei uma produção, mas hoje eu tenho menos, né, colhi menos do que eu estimei. Então isso tudo ele precisa economizar, né, criar estratégias para não ficar sem o alimento, né? Certo. E como é que tu definiria um manejo adequado da alimentação desses animais? Um tanto de pastagem, um tanto de concentrado, alguma coisa? Como seria? Isso ainda vai depender de cada sistema, né? Então, por exemplo, hoje os produtores que eu trabalho, né, tem produtores que têm o sistema totalmente confinado. Então, eles têm que produzir todo o alimento para a vaca, né? Seja silagem, o feno, o pré-secado, né, ou o pasto verde. Tem alguns que às vezes colhem o pasto verde e fornecem no coxo. E os que têm sistema a pasto, né, que tem um sistema semi-intensivo, ou, né, confina as vacas algum período do dia, soltam na pastagem, ou deixam elas o tempo todo na pastagem. Então, esse regime, tudo depende do sistema que o produtor tem.
acaba influenciando um pouco na hora de definir questão de manejo de dieta. Né? Certo. Isso aí. Então, como tem, né, diversas formas de oferecer o alimento, claro, de também escalas para fazer isso, né? Se tratando da pastagem, qual é a importância de oferecer a pastagem, então, para o rebanho? Quais as vantagens que vai trazer? A importância de trabalhar com o sistema de pastejo, né? A gente consegue, às vezes, ter uma produção de leite, né, determinada área, e às vezes produzir 1 litro de leite com um custo mais baixo. Então, essa seria uma das vantagens de ter o sistema pasto. Óbvio que também o sistema pasto, às vezes, acaba limitando um pouco a questão de número de animais, porque tu vai demandar uma área maior. Então, a vaca, ela precisa de uma X metros quadrados para ela poder pastar. Se eu quiser aumentar o número de animais, ou eu compro mais terra, ou eu acabo confinando. Né? Confinar os animais, tu consegue ter um número maior de animais num espaço mais reduzido. Então, tudo vai depender do objetivo do produtor. Se ele quer ter uma escala de produção constante e não visa aumentar, né? Então, ele tem o que a área dele suportar. Se ele quiser aumentar o volume de animais, mas não quer comprar mais terra, ele vai ter que ir para um sistema confinado ou intensificar o sistema de pastejo. Aí, intensificando o sistema de pastejo, a irrigação ela casa muito bem nesse processo aí. Geralmente, qual dos dois, assim, tu mais aconselha, ou melhor dizendo, qual tu trabalha mais? Qual dos dois tipos, o de pastagem ou de confinamento? Hoje, no grupo de produtores, é dividido. Né? 50%, né? Tem vacas confinadas e os outros têm sistema de pastejo. Né? O sistema vai depender do objetivo do produtor, da disponibilidade de mão de obra, da disponibilidade de recursos que ele tem. Né? Então, tudo o sistema que ele vai utilizar, seja a pastejo ou seja confinado, tem uma série de coisas que precisa ser avaliado. Né? Então, capacidade de investimento do produtor, se ele tem mão de obra, se ele tem área também disponível, né? ou quanto que ele quer aumentar a produção dele. Então, isso tudo tem que ser algumas questões que precisam ser avaliadas antes de, né, definir ou mudar o sistema, né? Porque normalmente o produtor ele já tem um sistema, ou ele quer passar para um sistema, ou quer melhorar aquele sistema que ele já tem. Então ele precisa tudo ser estudado, né, de acordo com os objetivos que ele quer, se ele tem recursos disponíveis para fazer isso. Certo. Se fôssemos definir assim uma média de litros de leite por dia de cada animal, qual seria mais ou menos? Isso aí depende, né? Tudo depende, por exemplo, assim, ó, da raça do animal, né? Então, por exemplo, vai trabalhar hoje com vaca holandesa, né? Por exemplo, que é a maior, a raça mais criada aqui na região sul, né? Questão de produção de leite. No sistema a pasto, né, a gente consegue aí, né, trabalhando com animais da raça holandesa, até produções de 8, 20, 22, 24 litros, né, nesse sistema, ou em algumas condições, tem um produtor que eu atendo, que ele, na época do inverno, né, onde tem condições favoráveis, né, pastagem de qualidade, temperatura mais amena, ele conseguiu no último ano, no último inverno, média de 33 litros. Por animal, isso. Animal. Uhum. Não é um Nossa, rebanho muito grande, né? É um rebanho de 8 animais que ele tem, mas ele conseguiu essa média, né? Muito acima de produtores que têm animais confinados. Né? Então, tem produtores que eu atendo que tem, às vezes, média de 22, 23, 24 litros em sistema confinado. Então, isso já seria uma média muito baixa por esse sistema. Por quê? Porque tu tem um capital muito investido, tu tem um capital alto investido ali, com instalação, com maquinário. Então, tu precisa ter uma média de produtividade para conseguir gerar receita para poder pagar o investimento. Então, a gente poderia mais ou menos equalizar uma média aí entre 20, 22 litros aí para um sistema pasto, mais ou menos, e acima de 25 litros para um sistema confinado, trabalhando com vaca holandesa. Né? Se for trabalhar com a outra raça, a raça Jersey, aí a gente, os valores acabam reduzindo um pouco para a questão de característica produtiva da raça. Isso aí também tudo se baseia na forma como de gerir a propriedade, né? Porque também tem produtores que têm produção muito baixa, né? Por não ter um controle assim adequado ou mais indicado, né? E acaba se perdendo, né? Nessa situação. Isso é a questão da baixa produtividade, e, consequentemente, ele acaba aumentando o custo de produção dele. Então, que é a questão do leite. Né? Precisa ter produtividade para ter um custo mais baixo.
né? Então, quer dizer, às vezes produtividade não quer dizer volume. Tem que ter eficiência produtiva, tu conseguir tirar mais leite da mesma vaca. Se eu tenho, a vaca come X quilos e produz Y litros, ela tem um custo. Se ela aumentar a litragem dela e continuar comendo o mesmo X, vai aumentar a minha produtividade e, consequentemente, o meu custo vai diminuir, porque com o mesmo quilo de comida, ela produziu muito mais leite. Se eu tenho uma produtividade mais baixa, aquele mesmo quilo de comida vai me custar 4, 5 reais o quilo do alimento. Se ela produzir 10 litros, é um X. Se ela produzir 20 litros, o meu custo diminui, porque o meu custo fixo com a alimentação é o mesmo. Quanto mais ela produzir, menor vai ser o meu custo produtivo, né? Então, a questão da produtividade está muito associada com a questão do custo. E tem produtores assim que acabam, às vezes, pecando nessa parte, né? Não prestam atenção na produtividade, eles pensam só em número de animais ordenhados. Mas quanto mais animal ordenhado, mais comida eu vou precisar. E menos leite, às vezes, elas estão dando. Então, o custo da atividade dele acaba subindo. Uhum. Geralmente, a vaca tem que comer de 3 a 4% do seu peso vivo, né? E aí, então, essa questão, assim, como faz, quais os processos, no período da lactação, os dias de lactação, como é que funciona a forma que vocês implementam a alimentação correta? A questão da ingestão de alimento, né, que a gente comentou ali, de 3% do peso vivo, isso seria hoje, né, para um animal que não está em lactação. Eu, no meu próprio experimento de mestrado, trabalhei com silagem e avaliei o desempenho de animais da raça Jersey. Os animais tiveram um consumo de 4 a 4,5% do peso vivo. Uhum. Vacas que estavam entrando no pico de lactação, ou seja, quando ela está entrando no pico, a demanda por nutriente dela aumenta, né? Ou seja, ela está com o pé no acelerador para produzir leite, então ela vai demandar mais combustível, né, é o alimento. Então tudo depende da categoria do animal, da fase de lactação, da raça, né, mas isso tudo vai determinar a questão de tipo de alimento que tu vai fornecer e a quantidade também, né? Então, de acordo com a fase de lactação. Normalmente, os animais, no pico de lactação, quando estão entrando no pico de lactação, né, normalmente eles têm uma exigência maior. A gente tem que fornecer uma dieta um pouco mais concentrada para elas, para poder atender a demanda, né, que a glândula mamária está sugando dela para produzir leite. Então, a gente precisa fornecer um alimento de qualidade, né? Então, tem um pesquisador, o Wagner Besco, ele comenta a questão assim, né, que o leite, ele entra pela boca do animal. Ou seja, o que a vaca vai me retornar em produção, eu tenho que fornecer para ela. Então, isso tudo vai depender da categoria do animal e que fase de produção ela está, né? Certo. Se pegássemos um caso de um produtor que a principal forma de alimentação dos animais seja a pastagem, quantas horas tu acredita que seria interessante o animal estar ali pastando? Tudo vai depender um pouco também do tipo de pastagem, né, a temperatura do dia, né, tudo isso acaba influenciando, e a quantidade, às vezes, de comida, porque às vezes, o que a gente repara em produtores que têm sistema de pastejo, eles fornecem muito alimento no coxo, oferecem uma quantidade de ração, uma quantidade de silagem no coxo, depois soltam a vaca na pastagem. Só que se tu encheu a barriga da vaca, encheu o rumen dela, antes de ela entrar para a pastagem, ela praticamente não vai comer, ela já está de barriga cheia. Então, às vezes, é uma estratégia que a gente tem que observar quando a gente vai trabalhar com o sistema pasto. É o tempo de pastejo, né? Quem vai determinar é o animal. A hora que ele chegou à capacidade ingestiva dele, ele vai procurar um local, vai se deitar e vai ruminar. Um ponto também que a gente poderia determinar, né, outra questão é a questão de alturas, né, a questão de manejo de pastagem, a altura que eu estou entrando, né, e o resíduo que eu quero deixar. Isso também vai determinar o tempo de pastejo. Claro, o número de animais, a altura de entrada e saída da pastagem, tudo isso determina o tempo de pastejo. E condições climáticas também, né? Que nem, por exemplo, agora em janeiro, né, tinha temperaturas elevadas, aí a temperaturas até acima de 40 graus. O animal ele não vai pastejar nesses horários mais quentes do dia. Vai procurar sempre os horários mais frescos. Só que, em contrapartida,
né? Quando a gente trabalha com produção de leite, os horários mais frescos do dia é o horário em que se faz a ordenha, que é no início da manhã e no final da tarde, que é justamente o período que o animal iria pastejar. Então, tem algumas estratégias que a gente tem que adaptar em cada sistema. Tem alguns produtores que eu atendo que eles fazem, por exemplo, assim, ó, nesses dias mais quentes, eles às vezes antecipam um pouco a ordenha ou atrasam um pouco a ordenha para oferecer pelo menos uma hora e meia de pastejo para os animais nessas horas mais frescas do dia. Então, para fazer com que o animal tenha vontade de comer, né? Então, isso também são estratégias que tem que adequar de acordo com cada propriedade, com disponibilidade de mão de obra, tem toda uma série de fatores que a gente precisa avaliar. É que não tem como a gente, às vezes, dizer assim, uma receita de bolo. Né? Uhum. Cada propriedade tem um sistema. Às vezes, o que funciona numa propriedade não funciona na outra. E, às vezes, são vizinhos de cerca. Né? Uhum. São pessoas que estão gerindo o negócio, são objetivos diferentes. Então, a gente tem que às vezes, tentar adaptar, mas tem várias estratégias que a gente pode determinar o tempo de pastejo. Então, não tem como a gente determinar um horário fixo. Ó, elas têm que ficar tantas horas na pastagem. A gente tem que avaliar essas outras variáveis que tem. Sim. E o que seria em relação aos pastos, assim? O que seria o mais ideal? O tipo de capim, feno? Bom, para sistema de pastejo, né, que nem a gente comenta, não existe forrageira milagrosa. Não existe aquele pasto mágico que vai salvar, que vai produzir, fazer a vaca produzir 30 litros de leite, que não vai precisar botar adubo, que não vai precisar da água, né? Não, o pasto mais adequado é aquele que o produtor consegue produzir com melhor qualidade na propriedade dele, né? Pode ser um Tifton, pode ser um Gigs, pode ser um capim-sudão, pode ser um sorgo, um milheto, trigo forrageiro, azevém, aveia, né? Independente do tipo de pasto, ele tem que produzir alimento em volume e qualidade para os animais. Né? Qual pastagem, se ele vai usar uma pastagem perene, que é no caso a questão do Gigs, do Tifton, ou uma pastagem anual, né? A questão das pastagens de inverno, isso tudo vai depender. Aí questão de produção de volumoso, por exemplo, questão de pré-secado, feno, é uma alternativa, às vezes, que o produtor pode ter para estocar alimento. Por exemplo, tem agora tá normalizando as chuvas aqui na região. Então, as pastagens, né, de verão estão vindo bastante, principalmente as perenes, né, o Tifton e o Gigs. Né, então, tem um volume, uma taxa de acúmulo muito, muito grande. O pasto cresce muito rápido nessas épocas. E, às vezes, os animais não conseguem comer na mesma velocidade que ele cresce. Então, uma das estratégias é produzir feno ou pré-secado nesses períodos, que é o período de oferta, e eu vou estar produzindo um alimento conservado quando tiver o período de escassez. Então, a questão do feno e do pré-secado acaba sendo uma alternativa para não perder aquele pasto. Então, produzir um feno, um pré-secado, e quando eu precisar entrar, quando tiver uma baixa oferta, ou seja, de silagem, ou a própria pastagem, né, tu ter esse complemento que tu pode oferecer para os animais. E tem produtores que trabalham com sistema de irrigação também para otimizar isso daí, né? Que a irrigação ela também consegue entrar, como eu comentei, ela é uma ferramenta. Então, a gente tem um sistema de irrigação, às vezes deu um intervalo de pastejo, tu irrigar uma área, tu consegue antecipar, às vezes, a entrada dos animais num sistema de pastagem, ou também, se o meu objetivo é produzir feno ou pré-secado em uma determinada área, tu utilizar a irrigação também para encurtar essas janelas entre corte e colheita do pasto. Uhum. Hoje tu trabalha, então, só com vacas leiteiras, não tem mais contato com gado de corte, ou acaba, às vezes, tendo? Não, principalmente produção leiteira, né? O gado de corte a gente tem, mas tem pouca experiência e trabalha pouco aqui na região, né? Porque o pessoal também aqui na região não tem uma característica muito intensiva de produção, né? Tem alguns animais, mas não, o foco mesmo é leite. E tem alguma diferença na alimentação desses dois animais? Ou é mais ou menos mesma? Não, é bem diferente. As exigências, por exemplo, de uma vaca de corte, de uma vaca de leite. Por exemplo, vamos pegar uma vaca de corte, de cria, né? Uma vaca que vai produzir um terneiro. Ela tem uma exigência nutricional. A vaca de leite tem outra exigência nutricional, apesar de as duas serem vacas. Né? Ponto. São vacas, mas a exigência delas, pelo tipo de produção, é diferente. Por exemplo, a vaca de corte. Qual é o objetivo? É a gente fazer com que essa vaca tenha
produção de um terneiro por ano. Ela vai produzir um terneiro e vai dar leite para alimentar aquele terneiro, criar aquele terneiro, desmamar aquele terneiro pesado. Depois ela precisa entrar em reprodução de novo, né? Entrar em reprodução para poder gestar o novo terneiro que vai vir para o próximo ano. A vaca de leite, ela pariu, ela vai produzir o leite, ela não tem o terneiro junto com ela, mas ela tem uma produção muito grande de leite. Por quê? Porque ela foi selecionada para produção de leite. Tanto que o tipo do animal, se a gente for olhar, é um animal de corte, ele é um animal mais quadrado, mais fechado, né, mais cheio, né, porque o objetivo dele é produzir carne. E a vaca de leite ela já tem um fenótipo diferente. Ela já é um pouco mais triangular o formato dela, né, ela tem uma capacidade digestiva um pouco maior, tem um rumen, né, uma questão de capacidade digestiva maior, e o foco dela é produzir leite. Então tem diferença sim em questão nutricionais. A vaca de leite ela é muito mais exigente que a vaca de corte em questão nutricional, principalmente nas fases iniciais de lactação. Então essa vaca, por exemplo, a vaca de leite, ela vai ter que parir, né, parir o terneiro, e ela começa a entrar no pico. Quando ela está no pico de lactação, entrando no pico ali que ocorre entre os 50 a 60 dias pós-parto, ela já tem que estar concebendo ou inseminada já para fechar o ciclo em 300 dias, né, que dura mais ou menos o período de lactação de uma vaca, para ela, em 300 dias, ela encerrar a fase de lactação dela, ficar 60 dias seca, e no próximo período de lactação ela poder parir e iniciar uma nova lactação de novo. O desafio dela é um pouco maior do que uma vaca de corte. A vaca de corte produz o leite só para o terneiro, e a vaca de leite tem uma produção muito maior de leite. Então isso acaba fazendo com que ela tenha uma exigência nutricional muito maior comparado com uma vaca de corte. Certo. Na tua opinião, quais os sistemas assim que são mais melhores para cada propriedade que trabalha com pastagem? Bom, dos produtores que eu atendo, nenhum utiliza irrigação. Eu estou tentando convencer, tem 2 produtores ali que têm potencial, né, eles têm área, eles têm um sistema de pastejo, e eles sofreram bastante com essas últimas estiagens. Então, estou tentando convencer eles, mostrando até... conversei com eles, tem um projeto do governo do estado, né, o Irriga Mais, né, que foi lançado no ano passado. Então, comentei com eles para eles irem atrás também, né, para procurar esse tipo de auxílio que o governo está oferecendo, para eles instalar o sistema, porque são propriedades um pouco menores. Então, para eles aumentar a escala de produção deles, porque eles têm, como a limitação de área, não conseguem aumentar o número de animais. Ou parte com um sistema confinado, que aí demandaria um investimento muito alto. Então, o que eu sugeri para eles? Vamos aumentar a produtividade, vamos produzir mais comida para essas vacas, né? Não vamos deixá-las passar fome ou ter consumir um alimento de baixa qualidade, por uma limitação de falta de água, né? Então, vamos trabalhar com uma irrigação. Essa foi uma situação que eu comentei com eles. O sistema de irrigação, né, da experiência que eu tenho, seria, ou, né, para se trabalhar em propriedade com animais, seria um sistema um canhão de aspersão, né, um canhão hidráulico, ou um sistema em malha, né, que tu pode colocar em cada piquete específico, ou o próprio canhão, né, que possa direcionar e irrigar algumas áreas, até porque tu vai ter fluxo de animal, tu vai ter que entrar com maquinário, né, vai ter que estar, às vezes, mudando o piquete de um lugar para o outro, então tu também não pode botar uma estrutura muito fixa ali, porque então senão vai te dificultar o manejo. E também, como tem animal circulando, também às vezes pode causar algum dano no equipamento, então também tem que observar esse detalhe. Então, seria ou a irrigação em malha, ou a irrigação utilizando um canhão hidráulico, um aspersor, né, com tipo um carretelzinho que recolhe, que a gente consiga ter uma facilidade de instalação desse equipamento também. Também tem que ser prático para o produtor, né? Para quem hoje, então, está tendo um produtor que está tendo, então, dificuldade de alcançar os resultados que não está conseguindo, enfim, qual é, assim, o que tu aconselharia quando tu começa, então, a gerenciar uma propriedade? Quais são os primeiros passos, o que tu mais indica para o produtor? Normalmente, o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico inicial da propriedade, né? Ver o que o produtor, né, a capacidade produtiva, que é o que ele está produzindo hoje, faz um levantamento, um conhecimento da propriedade. Aí a gente, né, junto com o produtor, a gente vai definindo objetivos e metas. O produtor, eu quero
produtor quer aumentar a produção de leite. Como é que a gente vai aumentar a produção de leite? A gente vai montando estratégias para aumentar essa produção de leite, seja adequação de manejo nutricional, né, seja a questão, às vezes até a questão de controle de doenças do rebanho. Então tem várias coisas que a gente vai montando junto com o produtor, né? A gente faz um raio-x inicial, determina as metas e o objetivo junto com o produtor, e em cima disso a gente monta estratégias para alcançar essas metas, né, que o produtor almeja para o sistema produtivo dele. Certo. Indo para a finaleira, então, qual palavra tu definiria esse ramo? Bom, hoje, né, trabalhando com a parte de consultoria, eu me sinto gratificado. Gratificante, né, essa questão de trabalhar com os produtores, né, como eu comentei no início do programa ali, eu sempre gostei de fazer essa troca de informação com o produtor, trazer informação e levar informação. Então, hoje eu consigo fazer isso, consigo ajudar as pessoas, consigo melhorar a atividade das pessoas, melhorar a renda, né, então aumentar a produtividade, então, fazer com que a propriedade em si, o produtor se sinta mais realizado na atividade. Então isso para mim é gratificante. Isso é o que me motiva, né? Então quando a gente faz, às vezes a gente percebe, mas é um ajuste pequeno, às vezes sem importância, mas quando o produtor às vezes te manda uma mensagem no WhatsApp, funcionou, aquela dica que tu me deu tá dando certo. Esses dias, né, um produtor estava com um problema lá com fornecimento de leite para as terneiras. Eu recomendei que ele, quem sabe o senhor utiliza um balde, né? É uma tecnologia simples, mas prática. Diminui o teu custo de mão de obra. Tu não precisa ficar ali esperando a terneira mamar. Bota o baldinho ali e enquanto ela está mamando, tu vai fazer outras coisas. Ele eu fui de manhã, na tarde ele já foi na cidade, comprou o baldinho, no dia mesmo, depois final da tarde, já mandou um vídeo para mim, cara, ela tá tomando leite perfeito. E eu tô com aquela meia hora, às vezes, que ele ficava ali esperando a terneira mamar na mamadeira, que ele tinha que ficar segurando a mamadeira, aquela meia hora ele já ganhou no dia para fazer outra coisa. Então, um ajuste simples, e isso é gratificante para a gente, porque a gente também consegue ajudar o produtor com ideias simples. Então, eu me sinto gratificado com trabalhando hoje nessa área aí. Perfeito, então a gente agradece a tua participação. Muito obrigada, Guilherme, pela tua participação. Foi um prazer, foi muito bom te rever também. E a gente também vai estar, então, toda semana no YouTube e também nas redes sociais de áudio e no Instagram Irrigate. Ok? Agradeço o convite. Obrigado, Luana, pela lembrança, né, da gente poder trocar ideia. Espero que tenha, né, ajudado um pouco, né, vocês nessa questão aí, orientado um pouco os produtores. E qualquer dúvida, né, vai ficar meu contato aí das redes sociais. Se alguém tiver alguma dúvida, algum interesse, pode entrar em contato, que a gente está aí para auxiliar. Isso aí, perfeito, então. Obrigada. Até mais. Até.